E nessa tarde, Deus colocou no meu coração para falarmos sobre discipulado. Você pode repetir comigo? Discipulado. Relacionamento. Discipulador. Discipulado. Querido, falar de discipulado é algo que queima no meu coração. Querido, se tem algo que Deus me chamou para fazer, é fazer discípulos. Eu sou apaixonado por isso. Eu paro para ouvir pessoas que ministram, que vivem fazendo um relacionamento discipulador, que vivem de discipulado. Querido, isso mexe comigo. A primeira vez quando eu era um novo convertido, quando eu vi a palavra discipulado, parece que aquilo explodiu dentro do meu coração. E de lá para cá, querido, eu tenho assim perseguido mesmo a palavra de Deus, quando a palavra do Senhor fala sobre discipulado. E nessa tarde nós vamos querendo ministrar o tema da mensagem. Se você puder repetir comigo, fala assim: discipulado, a arte de transformar improváveis em valentes de Deus. Então o discipulado é a arte de transformar os improváveis nos valentes de Deus. Pessoas que muitas vezes à margem da sociedade ninguém dá valor, mas que na mão de um discipulador, de um homem de Deus, uma mulher de Deus que ama o Senhor e ama as vidas, e o Espírito Santo vai usando a vida do discipulador para trabalhar. Os improváveis muitas vezes são desprezados, mas muito preciosos aos olhos de Deus. Eu vejo aqui quando o pastor Silvado pediu para você fazer aí, escrever um nome, talvez esse nome que você riscou é ser o nome de um improvável. E talvez, meu irmão, outro que você não teve nem coragem de riscar, que você falou assim: mas esse é muito difícil, esse é muito complicado. Não, eu vou tentar fazer por algo mais fácil, eu vou por esse aqui. Mas, querido, Deus é especialista em transformar os improváveis. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Que você novamente, meu querido, em cima do direcionamento do pastor Silvado, que você, meu querido, venha falar: a Deus, qual é o improvável que o Senhor tem colocado na minha vida, e que nesse ano do 1+1, eu vou ser instrumento do Senhor para alcançar esse improvável. Eu quero desafiar você a fechar os teus olhos, e permita que o Espírito Santo fale com você, ministre no teu coração, pergunte para o Senhor agora, quem são os improváveis que o Senhor tem colocado na sua vida, quem são os improváveis que estão aqui na cidade de Curitiba, na região metropolitana, quem são esses improváveis que Deus quer usar você, porque o discipulado é a arte de transformar os improváveis nos valentes de Deus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa tarde de uma maneira pessoal. Fala conosco nessa tarde de uma maneira individual, que cada irmão, cada irmã que está aqui nessa tarde, Paizinho querido, ele venha ser despertado pelo Teu Espírito, a crer, a entender que o Senhor tem um chamado, que o Senhor quer salvar vidas que muitas vezes estão assim desprezadas à margem da sociedade, mas o Senhor vai usar essa igreja poderosamente, papai, para alcançar os improváveis, em nome de Jesus, amém. E amém. Se você tem aí uma Bíblia, meu querido, gostaria que você abrisse lá em 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. Nós vamos aprender com Davi, o homem segundo o coração de Deus, alguns desafios na arte de acreditar nos improváveis e transformá-los em valentes de Deus. 1 Samuel, capítulo 22, a partir do verso 1. Antes de nós começarmos a ler o texto, eu vou te dar um pano de fundo bem breve. Mas, naquele momento, o povo de Israel tinha se afastado muito dos caminhos do Senhor. Deus levanta Davi, você conhece bem a história. Davi derruba o gigante, derruba o Golias. E Davi cai na graça do coração do povo, mas por outro lado ele desperta a inveja de Saul, e com o passar do tempo você sabe a história, que Saul começou a perseguir a Davi, até que Davi, meu querido, nessa fuga desenfreada, é como se, assim, fazendo uma analogia, é como se Davi buscasse refúgio lá na Argentina, nada contra com os argentinos, né, meu querido? Mas no mundo do futebol uma rivalidade muito grande. Mas trazendo aqui para a história dos hebreus, Israel e os filisteus, eles eram provavelmente os maiores inimigos daquela época.
E Davi foi buscar refúgio, foi buscar se esconder lá com os filisteus, e aí a estratégia de Davi não pegou muito bem, e aí ele viu que o negócio ia ficar complicado para o lado dele. Aí o que Davi faz no capítulo 21? Davi dá uma de doidão. Eu estou doido. Aí falou, mas esse aí não era o guerreiro de Israel, aquele que derrubou Golias. O que aconteceu com esse homem? Aí Davi percebeu que a única maneira de escapar da cidade de Gate era dar uma de doidão. E aí ele começou a babar no meio da praça e falou assim, cadê? E aí o povo falou assim, não, ele está doido mesmo. Aí ele percebeu, acho que anoiteceu, Davi fugiu de Gate e foi parar no capítulo 22. Eu gostaria que você, pegando esse pano de fundo, o Davi estava vivendo uma grande crise. O Davi estava vivendo um momento de fuga. E era aquele momento, irmãos, que ele escolhe ir para uma caverna. Querido, olha aqui para mim. Talvez muitos de vocês, Deus tem um chamado muito grande para você. Deus tem um ministério muito grande para você. E muitas vezes, nós nos escondemos nas cavernas da vida. Ah, William, mas eu estou numa célula. Glória a Deus, irmão. Mas você tem potencial para liderar. Ah, William, mas eu tenho o meu ministério aí na igreja. Eu ajudo o pastor Tunala no ministério. Glória a Deus, irmão. Mas o Senhor tem uma multidão que Ele quer te entregar na sua mão. E nesse texto aqui, querido, Davi fugindo de Saul, Davi fugindo agora, talvez dos filisteus, Davi era um fugitivo, e talvez Davi fugia dele mesmo. E muitas vezes nós estamos fugindo da vida. E muitas vezes nós aceitamos a liderança, nós aceitamos alguns ministérios dentro da igreja, mas, irmão, ali não é o centro da vontade de Deus. Muitas vezes não, pastor Silvado, eu vou ajudar aqui, eu vou fazer essa parte aqui, amém, irmão, glória a Deus. Mas, querido, será que nessa tarde você está, em relação ao teu chamado, ao teu ministério, no centro da vontade de Deus? E Davi, meu querido, quando ele estava nesse momento, o que Davi mais queria ir para a caverna. E quando a gente está fugindo da vontade de Deus, muitas vezes a gente quer se esconder nas cavernas. Eu conheço muita gente que se escondeu na caverna de um filho pequeno. Era justificativa dele para não se envolver no ministério. Ah, o meu filho é pequeno. Ah, agora eu vou ter que fazer um vestibular. Ah, agora eu vou ter que me preparar para isso. Querido, e muita gente fica se escondendo em cavernas. E nessa tarde Deus quer tirar você da caverna em nome de Jesus. Olha, acompanhe comigo o texto, 1 Samuel capítulo 22, a partir do verso 1. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Daqui a pouquinho, eu não sei se eu não passei para eles a foto da caverna de Adulão, mas depois você pode jogar no Google. Que lugar maravilhoso para você sair de férias, irmão. Aquele lugar úmido, lá no deserto, sem estrutura nenhuma. Você que vai sair do lua de mel. Quem sabe você pega aí um pacote para a caverna de Adulão. Querido, lugar terrível, foi onde Davi foi se esconder. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Irmão, você sabe quando você está num momento da sua vida em crise? E você não quer receber ninguém, aquele sábado à tarde que você fala assim, eu vou dar uma descansada aqui, porque eu não estou legal hoje, eu estou com tanto problema na vida, e eu vou me esconder. Eu fico imaginando que esse era o sentimento de Davi. Davi numa caverna, aí quando ele menos queria, chegou a família dele. Quando seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Versículo 2, fazendo uma paráfrase aqui, irmão. Aqui começa uma analogia, uma paráfrase. A igreja do pastor Davi, a melhor membresia de Israel. Presta atenção, olha a membresia qualificada da igreja do pastor Davi. Ajuntaram-se a ele, irmão, presta atenção, todos que se achavam em aperto,
Tem gente apertada aqui em Curitiba, irmãos, na região metropolitana? Você conhece alguém que está apertado em alguma área da vida? Você conhece? Levanta a mão, por gentileza. Você conhece alguém que está apertado? Apertado com a família dele, que não sabe mais o que faz. Apertado com o casamento dele, que ele não sabe se larga, se fica. Apertado lá no trabalho dele, desempregado. Então, irmão, observa no texto, ajuntaram-se a ele todos que se achavam em aperto. Olha lá, deixa eu ver se a versão dele é a mesma da minha. Todos que estavam em dificuldade, todos os endividados e os descontentes. Na minha versão aqui que eu estou utilizando, todos que achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito. Pastor Tunala, você imaginou ser pastor de uma igreja dessa? Todos que estão em aperto, amargurados, apertados, endividados. Irmão, eu não sei aqui em Curitiba, mas lá em Campo Grande a maior parte da população está grandemente endividada. Presta atenção, por que nós estamos colocando esse texto? Querido, observa. Esse é o nosso Brasil. Esse é o povo que está ali fora. Depois dessa BR aí da frente, dessa linha verde, nas ruas laterais. Essas são as pessoas que estão lá fora que precisam conhecer Jesus. Pessoas, meu querido, que estão no fundo do poço. Pessoas, meu irmão, que nessa tarde, muitos deles estão pensando assim, eu me suicido ou não me suicido? Eu tenho coragem para me suicidar? Meu irmão, esse é o povo que daqui a alguns anos vão entrar em multidões nas nossas igrejas. Esse é o povo. É o povo que foi lá procurar Davi, na caverna de Adulão. E a palavra do Senhor diz que Davi se fez chefe deles, e havia com eles cerca de 400 homens. Quando a Bíblia diz aqui homens, provavelmente ali devia ter algumas mulheres e algumas crianças também. Então nós podemos imaginar aí que seria uma igreja aí, meu irmão, de aproximadamente 1000 pessoas. 1000 pessoas da igreja do pastor Davi. Irmão, a igreja para os problemáticos. Você quer ganhar Curitiba e região metropolitana para o Senhor Jesus? Se prepara, porque você vai entrar por essas portas aqui, multidões de problemáticos. Pessoas, meu irmão, que precisam de Jesus. Pessoas que estão realmente, meu irmão, vivendo momentos difíceis na vida. Eu posso contar um testemunho para você, porque está no Globo.com. Chegou uma família na nossa igreja. Triste história. Tem várias histórias tristes, mas essa eu posso contar porque ela está no YouTube. Se você buscar no YouTube, você vai ver essa história. Uma família, pai, mãe, filhos, e junto com essa família morava um primo. E esse primo, por questão de herança, ele vai e assassina o seu tio. O sobrinho mata o tio e foge. O filho, sede de vingança. Eu vou acabar com ele. Eu vou acabar com meu primo. Eu vou matar meu primo. E aí, uma pessoa da igreja ganha esse filho para Jesus. Esse cara chega na igreja, aceitou Jesus, mas com vontade de matar alguém. Está lá na igreja, assistindo o nosso culto, mas aquela luta interior, eu quero matar meu primo. E aí vai para os tribunais, televisão, o julgamento, para a cidade, aquele negócio complicado. Quem que vai ganhar? O que vai acontecer com essa família? E aí, irmãos, a esposa desse rapaz me procura e fala assim, olha, meu marido não dorme à noite, eu não sei mais o que eu faço. Fomos lá visitar ele, ele contou essa história. Irmão, que difícil ministrar no coração daquele homem. O amor, ele tinha aceitado Jesus, mas o amor de Deus, o perdão, não tinha entrado na vida dele. Ele vivia dentro de uma verdadeira prisão do ódio, uma prisão da vingança. E pela misericórdia de Deus, uma tarde lá ministrando, minha esposa poderosamente usada na vida dele, esse rapaz liberou perdão para o seu primo. Aquele rapaz, meu querido, que vivia amargurado, que vivia triste, ele liberou perdão, foi curado da insônia,
E hoje, meu querido, é um dos nossos líderes de PGM lá na igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas esse é o povo que tem entrado nas nossas igrejas. Povo problemático. Nós vamos aprender com Davi aqui, meu irmão, alguns desafios da arte de acreditarmos nos improváveis para transformar os valentes de Deus. Quem são os improváveis aqui da região metropolitana? Eu quero falar para você que o primeiro desafio, meu querido, nessa arte de acreditar nos improváveis e transformá-los nos valentes de Deus é acreditar nos improváveis. Você pode repetir comigo? Acreditar nos improváveis. Você está olhando aqui o maior improvável que eu já vi na vida. Eu mesmo. Irmão, você pode não acreditar. Eu falei isso para o pastor Tunala no caminho, ele até coçou a cabeça assim, não quis acreditar muito. Mas eu já fui um baterista de uma banda de heavy metal. Eu nasci na cidade de São Paulo, fui baterista numa banda de heavy metal. Aquele barulhão todo, meu irmão, que vocês ouvem aquelas músicas, eu era dessa turma. E aí meu pai morreu, e eu não tenho tempo sem contar com detalhes, e foi o motivo de eu mudar de São Paulo para Campo Grande, por causa de trabalho, trabalhando em Campo Grande. E aí, meu irmão, eu me chamam para ir para a igreja, e uma resistência muito grande, até que um domingo eu tive uma experiência com Deus, e eu fui para a igreja, a primeira igreja, a igreja que eu estou hoje. E lá na primeira igreja, meu querido, eu entrei naquela igreja e falei assim, eu vou entregar só minha vida para Jesus e eu nunca mais volto aqui, porque o negócio é entregar minha vida para Jesus. E aí, o pastor pregou, cantou, orou, e eu falei assim, meu Deus, será que não vai ter esse tal do apelo para mim? Eu vou entregar minha vida para Jesus e eu nunca mais volto aqui. E aí, meu querido, e aí o culto vai, o culto está para terminar. Aí toda igreja batista, no final do culto, tem algo semelhante assim, né? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos ministrar a bênção apostólica, que o amor de Deus, já ouviu com essa história? Que a graça do Filho, Jesus, que a comunhão. Eu falei, meu Deus, não vai ter esse apelo, eu não vou entregar minha vida para Jesus. Aí o pastor Ronaldo estava pregando lá, ele parou a bênção apostólica, discernimento do Espírito, falou assim, irmãos, espera um pouquinho. O Espírito Santo está me falando aqui que tem alguém aqui no nosso meio que veio aqui nessa noite só para entregar a vida para Jesus. E foi o apelo assim, quem quer nessa noite entregar a vida para Jesus? Eu levantei a mão. Aí ele falou assim, vem rapidinho aqui na frente, vem aqui. Aí ele orou comigo, entreguei minha vida para Jesus, meu irmão, saiu um fardo das minhas costas. Mas eu só fui lá na igreja para entregar a vida para Jesus, irmão, só era isso. Eu não queria mais voltar ali. Só que ele falou, senta nessas cadeiras aqui que nós vamos preencher sua ficha. Eu falei, não, vocês não estão entendendo, eu só vim aqui entregar minha vida para Jesus e eu vou embora. O pastor foi bem assim, cuidadoso, amoroso, falou, não, senta aí. E nisso que ele falou, senta aí, ele chamou um conselheiro, naquela época que a gente chama hoje de discipulador, um conselheiro. E, irmão, quando eu vi aquele rapaz vindo para a minha direção, correndo, irmão, nunca tinha entrado numa igreja batista há muito tempo. Eu estava desacostumado com a igreja, e ver aquele rapaz correndo na minha direção, assim, meu irmão, e me deu um abraço. Irmão, o homem não me abraçava. E aí aquela geladeira lá, meu irmão, um homem, um armário, assim, fortão, me dando um abraço. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui para o senhor me dar um abraço? E ele falou assim, rapaz, eu vou investir na sua vida. Aí eu falei assim, como investir? Vai investir financeiramente? Ele falou assim, não, eu vou te ensinar a Bíblia, eu vou discipular você. Eu falei, não precisa, eu só vim aqui entregar minha vida para Jesus. Ele falou, não, eu vou lá na sua casa. Eu falei, não, você não está entendendo, eu não quero que você vá na minha casa, não, eu faço questão de ir lá na sua casa. Aí eu falei para ele, eu moro longe. Ele falou, não tem problema. Aí eu falei assim, mas eu trabalho durante o dia, estudo à noite. Ele falou assim, que horas você chega da faculdade? Eu falei, eu chego 11 horas. Ele falou, 11 horas eu vou na sua casa. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer nessa igreja? Meu pai, eu só vim aqui para entregar minha vida para Jesus. E aí ele falou assim, pegou uma ficha lá, como que é seu nome? Tal, William, tal. Ele falou, que rua que você mora? Eu falei assim, Travessa dos Armadores. Ele falou assim, conheço a rua. Que bairro que é? Eu falei, é no Arnaldo Estevam de Figueiredo. Ah, eu moro nesse bairro. Aí ele falou assim, qual que é a rua? Eu falei, aquela rua da praça. Eu falei, eu moro a 100 metros da sua casa. Eu falei, meu Deus.
onde eu fui amarrar meu burrinho, esse cara? Aí, irmão, para meu desespero, ele falou que ia na minha casa na segunda-feira. E para meu desespero, sabe que ele vira para mim e fala assim: eu vou investir na sua vida até você virar pastor. Eu falei: não, eu não quero ser pastor não, você não está entendendo. Eu não quero ser pastor, eu não quero ser pastor. Não, fica tranquilo. Deus faz a obra, irmão. Segunda-feira minha mão gelava. Eu falei: meu Deus, aquele cara vai lá em casa na segunda-feira. Peguei o último ônibus lá da universidade para casa. Cheguei em casa, irmão, nem acendi as luzes. Fui lá na geladeira, comi um negocinho, tal, né? Paguei, fui lá para o meu quarto, falei: ufa, ele vai ver as luzes apagadas, o que vai acontecer? Ele vai embora. Aí eu estou lá, meu irmão, depois de comer alguma coisa, aí de repente eu ouço um doido lá no portão: William! Eu falei: meu Deus, é o cara. Ele veio. Aí eu falei: vou dar uma de manco, né, de sons, vou falar que está a luz apagada. E aí, irmão, ele batia lá. Eu falei: meu Deus. A minha mãe acordou. Minha mãe falou assim: William, tem um doido chamando você. Ô mãe, eu falei para a mãe: não é o doido não, um menino lá da igreja. Ele quer me transformar em pastor, mãe. Aí minha mãe falou assim: o quê? Você virar pastor? Vai lá atender o menino, senão ninguém vai dormir, vai acordar todos os vizinhos. Irmão, aí fui lá abrir a porta para ele. Ele entrou, me deu aquele abraço de novo, e o homem nunca me abraçava. O único homem que tinha me abraçado na vida era meu pai. O homem não me abraçava. E ele gostava de me abraçar, irmão. E aí me abraçou e tal, e falou assim: onde que é teu quarto? Aí eu falei: ixi, o cara chega lá em casa, já pergunta onde é o quarto. Eu falei: é ali, por quê que você... Então, eu quero te ensinar uma lição que Jesus nos ensinou. Eu falei: Jesus? Como assim que Jesus nos ensinou? Jesus falou o que Jesus falou? Eu quero te ensinar hoje sobre oração. E Jesus falou assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai em oculto que ele te recompensará publicamente. Eu falei: o que é isso? Ele falou: a primeira lição que eu vou te ensinar nessa noite é sobre oração. E aí, irmão, ele falou: então tá bom. Aí, meio constrangido, né, irmão? 2 marmanjos num quarto lá. Aí ele chegou e se ajoelhou lá na ponta da minha cama. E ele falou assim: se ajoelha aí também. Eu falei assim: o que nós vamos fazer ajoelhado aqui? Aí ele falou assim: eu vou te ensinar a orar. Orar irmão, ele tirou do bolso um papel. E parecia que naquele papel, irmãos, tinha a lista de todos os habitantes da face da terra. Se brincar, seu nome estava lá. Irmão, ele orou, mas orou, irmão, e eu de joelhos. Eu nunca tinha ficado de joelhos na vida. E aí ele orou, irmão, no meio da oração, eu não sentia mais nada das pernas, as pernas tinham sumido, não sentia nada. E ele orava, aí de repente ele falava em nome de Jesus, eu falei: vai terminar, né? Aí em nome de Jesus, e começava de novo, eu falei: meu, não vai terminar nunca isso. E, irmão, ele deve ter orado no mínimo 1 hora, eu ali de joelhos, ali meu joelho, eu não tinha mais posição no meu joelho para aguentar aquela oração. E eu não conseguia ficar em pé mais, irmão. Eu estava tão paralisado que as minhas pernas não respondiam. E aí ele terminou de orar e eu nunca vi aquilo. Uma prática. Ele dava um salto para trás assim, fica de joelho e voltava. Saltava, eu falei: que isso? É um gato, cara? Ele nunca viu alguém fazer isso na vida. Aí eu falei: Benedito, desculpa, mas me dá a mão porque eu não estou conseguindo ficar em pé. Ele falou assim: vou dar a mão para você? Não, crente não dá a mão para o outro levantar, não. Eu falei: não, você não está entendendo. Eu tô aqui, minhas pernas não funcionam mais. Eu falei: por favor, me dá a sua mão. Foi assim, já enfático, ele dá a sua mão, porque senão não levanta. Aí ele falou: só hoje, hein? Só hoje que eu vou dar a mão para você, semana que vem. Eu falei: semana que vem nós vamos fazer isso de novo? Eu falei: não acredito. Irmão, eu conto essa história para você, porque eu era uma pessoa que eu entraria na igreja, eu teria fazer um aceite a Jesus, assim, proforme, e eu era mais um daquela estatística daqueles que nunca mais voltariam para a igreja, um grande provável. E aí, meu irmão, Deus sabendo disso, Deus colocou, meu irmão, na minha vida, na minha caminhada, um homem de Deus, uma pessoa que não era perfeito, mas que me amou, meu querido, que pagou o preço por mim, que foi na minha casa, ele me evangelizou, ele me discipulou, meu irmão, ele me ensinou a palavra do Senhor, e ele investiu mesmo na minha vida.
Querido, e toda segunda-feira, 11 horas da noite, com chuva, com sol, com frio, com calor, meu irmão, estava lá o Benedito Carlos, meu irmão, para me discipular. Para fazer, naquela época a gente nem usava a nomenclatura relacionamento discipulador, nem usávamos, nem tínhamos material para isso, mas ele tinha um coração de alguém que acreditava nos improváveis. Eu era um grande improvável, um universitário, meu irmão, todo largadão, metaleiro, meu querido, que não queria nada com a vida, e assim, eu era praticamente um alcoólatra. Muitas vezes cheguei em casa, meu querido, e eu ia abrir a porta assim, eu via 3 fechaduras, não sei se já aconteceu com você, espero que nunca aconteça, mas eu não conseguia abrir a porta da minha casa, porque eu não conseguia saber aonde que estava a fechadura, de tão bêbado que eu estava. E muitas vezes, meu irmão, eu dormi no chão da porta da minha casa, bêbado. E o Senhor Jesus teve misericórdia de mim, meu querido, me salvou, me resgatou, perdoou os meus pecados. Por isso eu estou aqui nessa tarde dizendo para você que a melhor coisa do mundo, meu irmão, se chama Jesus Cristo. O nosso Senhor, o nosso Salvador. E esse Deus maravilhoso tem levantado, meu irmão, homens e mulheres que têm esse mesmo amor pelos improváveis. E eu quero desafiar você, querido, acreditar não em você, nós somos limitados, mas no poder do Espírito Santo, meu irmão, você pode ser poderosamente usado, para alcançar aquela pessoa que todo mundo fala assim, esse aí, é esse aí, é esse, o nosso Deus é especialista em transformar os improváveis, só que Ele poderia usar os anjos, Ele poderia descer do céu, mas Ele usa você, Ele quer usar quer usar você, para alcançarmos os primeiros, os improváveis. Esse é o primeiro desafio, acreditar nos improváveis. O segundo desafio, meu querido, nós precisamos acolher os improváveis. Você pode repetir comigo? Eu preciso acolher os improváveis. Eu estava conversando aqui com o pastor Roberto Silvado, que eu estou no melhor hotel de Curitiba, irmãos, na residência dos Silvados. Ele não só abriu a casa dele para mim, ele abriu o coração dele para mim. Eu me sentindo, assim, grandemente honrado de estar na casa desse grande homem de Deus, que eu admiro, sou fã dele há muito tempo. E nós precisamos fazer isso. Não só abrir a nossa casa, mas abrir a nossa vida, para acolher esses improváveis. Eu estava compartilhando com o pastor André, eu estou atrás de uma pessoa desse nome, desse tipo, um improvável. Um menino que só vive xingando. Minha esposa fala assim, meu Deus, esse menino não para de xingar, mas é esse menino que é improvável que eu oro, eu creio, eu acredito e eu acolho ele lá em casa. E estou aqui em Curitiba, mas estou pensando nele. Eu estou pensando porque eu sei que Deus tem uma obra poderosa para fazer na vida dele, e nós precisamos abrir a nossa vida, porque muitas vezes nós abrimos a nossa casa, mas não basta muitas vezes abrir a nossa casa, a gente precisa às vezes abrir a nossa vida, para acolher os improváveis. Davi mesmo enfrentando uma grande crise, teve disposição para receber todo esse povo. A caverna de Adulão, que é o local onde ele estava ali escondido, representa esse lugar de abrigo, refúgio, esperança. Irmão, a igreja precisa ser esse lugar, esse abrigo de refúgio, de esperança. O seu PGM, meu irmão, tem que ser esse ninho de amor, meu querido, para acolher aquela pessoa que vai chegar lá no seu PGM, quebrado, arrebentado. Meu irmão que talvez passou por tantas igrejas, meu irmão, mas ele chegou lá e falou assim, não, é aqui, é o meu lugar, porque esse povo me ama. O PGM pode fazer isso. A igreja, o relacionamento discipulador, a célula necessita ser um ninho de amor. A palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 6, versículo 37, Jesus falando, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Nós precisamos ter esse coração. Todos precisam, meu querido, de um refúgio. Todos precisam de alguém que lhe dê atenção, lhe dê cuidado. Todos precisam de um lugar onde as pessoas possam tirar as máscaras, abrir o coração. Todos precisam, meu irmão, de um lugar de encorajamento. E a igreja, o relacionamento discipulador e o PGM, querido, ele pode fazer isso, no poder do Espírito Santo.
E eu sou a prova disso. Eu estou hoje aqui, porque alguém decidiu pagar o preço pela minha vida. E eu sou devedor. E eu agora vivo para isso. E eu quero gastar a minha vida fazendo isso. Porque nós vamos chegar um dia no céu, meu querido. E eu, como presidente da convenção, Deus não vai falar assim: William, quantas assembleias você dirigiu? William, quantas reuniões do Conselho Geral você fez? Ele vai chegar para mim, como eu vi um vídeo esses dias, que eu caí de joelho chorando. Deus vai falar para mim: William, cadê os seus discípulos? E que isso, a grande comissão, meu querido, ela precisa queimar o nosso coração. A igreja do Senhor Jesus precisa voltar, retornar a esse princípio, esse valor inegociável que é a palavra de Deus que diz: ide, fazer discípulos. Fazer discípulos, faça discípulos, meu querido, faça discípulos, meu querido, minha irmã, meu irmão, invista todos os dias da sua vida, daqui até o último dia da sua vida, dizendo: Pai, eis-me aqui, eu quero fazer discípulos, eu quero acolher, eu quero chegar lá no céu e aí receber abraço de pessoas falando assim: olha, muito obrigado, foi você, teve uma participação tão grande na minha vida. É disposição, meu irmão, para incluir os apertados, os endividados, amargurados, os rudes, os insensíveis, as prostitutas, os homossexuais, os corintianos também, tá, irmão? Não é fácil, mas a gente também tem a porta aberta para corintiano. Amém? Eles são assim porque não tiveram encontro com Jesus. Querido, eu cheguei nessa igreja, primeira igreja batista Campo Grande. O Benedito Carlos foi o meu discipulador. E aí eu comecei a acompanhar um menino mais velho que eu, uns 10 anos mais velho que eu. E eu comecei a investir na vida dele. Esse cara... Por isso que os nossos discípulos ficam melhor que nós, Tunala. Eu saí de férias, eu falei: ô Antônio, eu vou viajar. De vez em quando você pode ir lá em casa, só dá uma olhadinha, ver se a casa tá... Não entrou ninguém lá. Eu falei: deixa comigo. Irmão, quando eu voltei das minhas férias, ele limpou toda a casa. Ele cortou toda a grama. E eu não deixei a chave para ele. Ele pulou o muro, jogou o carrinho de grama por cima do muro e fez toda aquela limpeza do meu jardim. Com risco de o vizinho ligar para a polícia, ele não estava nem aí. Ele falou: William, eu me explicaria para a polícia, fica tranquilo. Amor e cuidado. Essa é a essência da igreja. Essa é a essência de um discipulador. Em alguém que acredita nos improváveis, que acolhe os improváveis. A caverna de Adulão ficava numa região onde Davi derrotou Golias, um lugar que representava para o povo de Israel a vitória, e para Davi e para muitos deles ali um lugar de recomeço. A igreja precisa ser esse lugar de recomeço. As multidões vão entrar aqui nessa igreja para recomeçar a vida. E eu tenho certeza que Deus vai usar você poderosamente para acreditar em improváveis e acolher improváveis para a honra e glória do Senhor Jesus. E para nós terminarmos o terceiro e último desafio dessa mensagem, você pode repetir comigo e falar assim: eu preciso ser um referencial para os improváveis. Eu preciso ser um referencial. No versículo 2, a parte B, diz: e Davi se fez chefe deles, e havia com ele cerca de 400 homens. Se juntaram a Davi, talvez acreditando que Davi ia resolver seus problemas. Eles buscavam um referencial. No primeiro momento, Davi foi o chefe deles, mas com o passar do tempo, o seu exemplo, o seu compromisso com esses homens o transformaram Davi num líder extraordinário para esses homens. Querido, presta atenção no que eu vou dizer. O mundo lá fora está à busca de referenciais.
O seu filho olha para você buscando, você pai, um referencial. A sua filha, mãe, olha para você, buscando encontrar em você, minha irmã, um referencial para a vida dela. Os liderados do PGM, meu irmão, olha para você e mira em você, em alguém, ele sabe que você não é perfeito. O discipulador, o líder, ele não é perfeito, meu irmão, mas ele necessita entender que nós precisamos ser um referencial para essas pessoas que estão vindo do mundo, meu irmão, e não entendem, não tem referencial de pai, não tem referencial de líder, não tem referencial de um homem de Deus, de como ele deve viver na sociedade. As multidões que chegam às nossas igrejas não têm esses referenciais. Querido, Deus vai usar você poderosamente para que você seja esse referencial na vida dessas multidões. O discipulador não é perfeito, mas ele aponta o caminho de como viver uma vida que se pareça com Jesus. Ser referencial para os improváveis. Nós precisamos ser referenciais de marido, de pais, de funcionários no nosso local de trabalho. E para terminar, meu querido, eu gostaria de dizer para você, abrindo meu coração, eu tenho 2 grandes referenciais na minha vida. Presta atenção nisso que eu vou dizer. O primeiro referencial que Deus colocou na minha vida foi o meu pai. Um caminhoneiro, um homem simples. Um homem que nunca fez um curso, uma faculdade. Escuta o que eu vou dizer para você. Eu convivi com meu pai até os 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, ele morreu. Irmão, eu nunca vi meu pai pecar. Ele pode ter pecado, com certeza. Mas eu nunca vi. Eu nunca vi meu pai dar um mau testemunho comigo, com a minha mãe, com os meus irmãos, na estrada, conheci o Brasil inteiro viajando. Nunca vi meu pai olhar para uma mulher que não fosse minha mãe. Às vezes você está na rua assim, passou uma mulher, muitos homens, né, ficam olhando. Nunca vi meu pai fazer isso. No trânsito, fechado muitas vezes, nunca vi meu pai xingar. Nunca vi. Nunca. E o outro maior, meu pai morreu, Deus colocou um outro pai na minha vida, que é o pastor Gilson Breder. Estava falando para o Tonala, pastor Gilson no palco aqui pregando, ele é sensacional. Fora do palco ele é melhor ainda. A vida dele é extraordinária. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai era vivo, caminhoneiro. Não vou falar o nome do estado, tá, irmãos? Por constrangimento desse estado. Mas fui para um determinado estado do Brasil. E aí meu pai falou assim, vamos dormir nesse hotel, era um hotelzinho simples de beira de estrada. E dormimos lá naquele hotel, meu pai falou, vamos levantar cedo. Amanhecer no dia, pegar a estrada para a gente chegar no nosso destino, combinado. Estava no caminhão, meu pai, minha mãe, meu avô, pai da minha mãe e eu. 7 anos, 6 para 7 anos, mais ou menos. Estava lá, dormimos no hotel, levantamos cedo, meu pai falou assim, vamos tomar um café do hotel. Chegamos lá para tomar um café do hotel, não tinha café no hotel. Aí meu pai falou, vamos embora que não tem café no hotel, não estou achando ninguém no hotel. Aí fomos na porta de sair do hotel, a porta trancada, irmão. Você acredita num negócio desse? O dono do hotel tinha ido embora, deixou todos os hóspedes lá dentro e foi embora. Não tinha um funcionário no hotel. Meu avô, filho de português, pastor Silvado, sangue latino quente, irmão, começou a praguejar tudo. Meu pai, um gentleman, um cavalheiro. Aí meu pai deu uma volta no hotel, falou assim, o muro lá do fundo é baixo, vamos sair pelo muro. Irmão, minha mãe sempre foi um pouquinho gordinha. E para fazer passar minha mãe por aquele muro, irmão, que desespero da minha mãe. Meu avô ficou indignado. Tem que processar, tem que fazer uma denúncia. E meu pai, calma, sogro, vai dar tudo certo. Deve ter acontecido algum problema. A viagem inteira, meu irmão, meu avô criticando, murmurando, é aquele cara, aquele outro. E meu pai, domínio próprio, mansidão, amor, alegria, gozo, paz. Ele era o fruto do Espírito Santo andando ambulante.
o fruto do Espírito Santo com pernas que andavam. E aí na volta, a gente passa na cidade, onde a gente tinha dormido na ida. Meu pai entra dentro da cidade onde era o hotel, meu avô falou, você vai lá no hotel, você vai brigar com o cara? O que você vai fazer com o cara? Meu pai não falou nada, parou o caminhão na frente do hotel, entrou lá, se apresentou, eu sou o Jonas, nós dormimos aqui, o senhor lembra um dia que de manhã o cara ficou apavorado, ficou pálido, imaginou que meu pai ia bater nele, ia fazer alguma coisa. Meu pai tirou a carteira do bolso. Eu vim pagar a conta. Eu vim pagar a conta. Não. A culpa foi minha, aconteceu um problema. O senhor não precisa pagar a conta da hospedagem. Quanto foi a hospedagem? Quanto é? Tá. Irmão, eu tenho 47 anos. Faz 40 anos que eu vi isso. O exemplo do meu pai como referencial de um homem de Deus está impregnado no meu caráter. E nós precisamos levantar uma geração assim de homens e mulheres, não são perfeitos, mas homens e mulheres que sejam referenciais para os improváveis. Referenciais, meu irmão, para essa geração que está chegando. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Que você colocasse sua vida diante de Deus. Que o discipulado é a arte de transformar no poder do Espírito os improváveis nos valentes de Deus. Eu não tenho tempo aqui, meu querido, mas depois em casa você pode olhar lá no capítulo, em 2 Samuel, capítulo 23. Nós estamos lendo aqui 1 Samuel 22, depois você lê lá na sua casa, 2 Samuel 23. Daqueles 400 problemáticos que entraram ali na caverna de Adulão, meu irmão, 37 foram transformados nos valentes de Davi, homens que fizeram proezas no poder de Deus. Aqueles que entraram ali na caverna de Adulão, apertados, endividados, depressivos, amargurados, críticos, à margem da sociedade, meu irmão, alguns anos, talvez uma década e meia, segundo alguns teólogos, alguns anos após, 10 anos depois, ou 15 anos após, aqueles problemáticos, meu irmão, lá na frente, foram chamados nos valentes de Davi, nos valentes de Deus, homens que fizeram proezas nas mãos do Senhor. Eu quero desafiar você, meu irmão, a entregar sua vida para Jesus nessa tarde. William, já entreguei minha vida para Jesus. Eu sei, meu irmão, que você entregou sua vida para Jesus, mas é entregar o controle da sua vida para Jesus, para que Ele use você, do jeito que você é, do jeito desse seu jeitão especial, diferente, mas que Deus te use, meu querido, no poder do Espírito Santo, acreditando que Deus pode salvar, transformar os improváveis, abrindo a sua vida, meu irmão, para acolher os improváveis, e os improváveis vão olhar para você, e como o apóstolo Paulo diz, olha para mim. Deus está querendo levantar nessa tarde pessoas dispostas a fazer isso, pessoas que vão investir todos os dias da sua vida no cumprimento da grande comissão, lá na sua casa, no seu trabalho, na rua, com seus amigos, por onde você passar, você seja esse instrumento da glória de Deus, esse instrumento que no poder do Espírito vai alcançar os improváveis. Pai amado, não sou digno de pregar essa palavra, Deus. Eu não sou digno. Me perdoa, Pai. Me perdoa. Eu quero teu perdão, a tua misericórdia, pelas vezes, pelas oportunidades que eu perdi de ser referencial para os meus filhos, para minha esposa, para os meus coordenadores,
que muitas vezes, Pai, me perdoa também, porque às vezes eu deixo de acreditar que o Senhor pode fazer obra naquela pessoa tão difícil. Vem sobre nós nessa tarde, Pai. Quebranta o nosso coração. Faz algo novo na nossa vida. Levanta nessa tarde aqui, Pai, homens e mulheres que querem investir as suas vidas para alcançar improváveis, para alcançar, cuidar, acolher, levá-los, ó Pai, a serem valentes do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, você pode ficar de pé? Cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Vamos cantar essa oração todos juntos, dizendo: eu quero agir, eu quero ser as mãos, os olhos do Senhor por onde eu andar. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, sejam tua graça e o teu amor. Quero te seguir, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua bondade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, sejam tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua bondade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir,